O padre mexicano Marcial Maciel Degollado estava destinado não apenas a vestir o hábito, mas também a subir alto na hierarquia da Igreja Católica. E caso ocorresse algum milagre, tornar-se um santo venerado após sua morte, assim como seus antepassados. Fundou sua congregação, liderou-a e teve apoio de 2 papas. Além disso, era considerado o apóstolo da juventude, a promessa de trazer novos ares para a religião católica. Ele usou o lado mais corrupto da natureza humana para suas próprias satisfações pessoais. Muitas vezes me perguntei onde termina a doença e começa a maldade. No entanto, a própria igreja teve que reconhecer que ele era o maior predador. Vamos falar da intimidade para que não nos censurem pela sua história recente, mas quem era esse monstro? Quem era Maciel? Como ele chegou a ter tanto poder? Mas o mais importante, quem o encobriu durante décadas? Marcial Maciel Degollado nasceu em Cotija, no México, em 10 de março de 1920. Dedicar-se a Deus e à religião não foi algo que nasceu dele. Na verdade, ele já tinha esse destino marcado desde o nascimento. Sua linhagem e laços familiares estavam fortemente ligados à Igreja Católica. Ele foi o quarto dos 11 filhos de Francisco Maciel e Maura Degollado Guizar, irmã do general cristero Jesus Degollado Guizar. Entre seus antepassados ligados à religião estavam seus tios-avós, Rafael Guizar y Valencia, bispo de Veracruz e hoje santificado, e Antônio Guizar y Valencia, que foi bispo de Chihuahua. Por fim, seus tios de segundo grau, Luiz Guizar Barragán, bispo de Campeche e Saltillo, e Jesus Degollado Guizar, general cristero. Vinda de uma família muito católica, ela teve 3 tios que foram bispos. Com tantos antecedentes, era previsível que Maciel seguisse o caminho do Senhor. Em 1936, quando tinha apenas 15 anos de idade, Maciel se mudou para a cidade do México para começar sua formação sacerdotal no seminário dirigido por seu tio-avô, Rafael Guizar y Valencia. Em 3 de janeiro de 1941, 22 anos depois, ainda nesta cidade, fundou os Missionários do Sagrado Coração e da Virgem das Dores, que logo seriam chamados os Legionários de Cristo, instituição que arrastaria mais de uma polêmica. Recrutou uma legião de jovens idealistas que o seguiram como a um santo para mudar o mundo. A bordo de uma das ordens religiosas mais grandes e poderosas do planeta, os Legionários de Cristo. Em 26 de novembro de 1944 foi ordenado sacerdote na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Este é um sacramento que confere a um homem o poder e a graça para servir a Deus e a Igreja como ministro sagrado. 2 anos depois, Maciel se mudou para a Espanha com o primeiro grupo de jovens mexicanos que cursou estudos humanísticos na Universidade Pontifícia de Comillas. No entanto, algo aconteceu lá que levou à sua expulsão por motivos nunca revelados. Com certeza, algo suspeito, mas ninguém sabe. Teriam descoberto... Aqui está a pergunta, o verdadeiro rosto do sacerdote. Quando havia um caso de pedofilia, era bastante comum que a pessoa envolvida em problemas fosse transferida de uma paróquia para ser transferida para outra paróquia ou país. Nada piorou depois disso. Por outro lado, seus contatos familiares abriram as portas do Vaticano para ela, onde foi recebido no ano de 46 pelo Papa Pio X, que já estava a par do projeto dos Legionários de Cristo, incluindo a criação de escolas e seminários. O Papa abençoou ele e sua congregação. Foi graças à sua bênção espiritual e econômica. Em 1950, fundou o Centro de Estudos Superiores da Legião de Cristo, em Roma. Enquanto isso, no México, a congregação crescia a passos largos, graças aos recursos que Maciel obtinha de suas relações com a elite mexicana. Era uma pessoa muito doente. Porque além de todos os abusos, acho que também havia 2 ou 3 mulheres envolvidas, filhos com uma com outra, não sei. Naquela época, Maciel guardava no bolso grande parte do dinheiro dos legionários. Dinheiro que ele usava para conseguir uma rede de proteção nas mais altas esferas da Santa Sé por meio de doações obscuras. Graças a esses mesmos contatos, em 65, conseguiu que o Papa Paulo VI concedesse aos Legionários de Cristo o decreto de louvor. Esse poder significa o reconhecimento da congregação no direito universal da Igreja Católica. Em outras palavras, mais simples, podia se expandir por onde quisesse e, claro, ter total impunidade. Mas para que precisava dessa proteção?
Bem, nessa época, o Vaticano já estava ciente do que realmente acontecia dentro das 4 paredes da sua instituição. No entanto, parte dos fundos arrecadados pelos legionários ia parar em Roma. Por isso ele havia comprado o silêncio do maior líder católico. João Paulo II, o primeiro pontífice a falar da sacada no dia de sua eleição e admitir que pode cometer erros. Se eu errar, vocês vão me corrigir. Com a chegada do polonês Karol Wojtyła, mais conhecido como João Paulo II. Por isso tudo melhorou para Maciel e os legionários de Cristo. Em vez de soltá-lo, colocou-o sob sua asa protetora e... ele o manteve à direita nas viagens ao México em 1979, 1990 e 1993. João Paulo II apresentou o fundador dos legionários como o cristão modelo. Também lhe deu missões na Europa, América Latina e o nomeou consultor permanente da Congregação para o Clero em 1994 e membro da Assembleia Especial para a América do Sínodo dos Bispos em 97. João Paulo II e Maciel tiveram uma relação muito próxima. Maciel era claramente muito querido por João Paulo II, seu comparsa. Os legionários de Cristo sempre estavam na primeira fila. Em 26 de novembro de 1994, quando Maciel fez 50 anos como sacerdote, o Papa enviou-lhe uma carta de felicitação pelo trabalho pastoral. Mas ele só o parabenizou? Essa é a pergunta. Vocês já podem imaginar que havia todo tipo de situações tristíssimas. Situações tristíssimas que ele viveu durante seus anos de seminarista. Ele e cerca de 20 de seus colegas denunciaram os abusos de Maciel. Naquele período, as denúncias de abuso íntimo já eram dezenas. Mas o Papa, vou te dizer, o maldito encobridor, em nenhum momento hesitou em proteger seu protegido. Afinal de contas, para ele, Maciel era um guia eficaz para a juventude. Sim, o sacerdote atraía os jovens para mais perto de Deus, mas não era exatamente para isso que os mantinha por perto. Pensávamos que estava acontecendo só com você, e só depois, bem, com você também, e com você também, e com você também, e com esse e com o outro. O Vaticano recebeu 240 documentos que evidenciavam que os abusos dentro dos legionários de Cristo eram conhecidos há muito tempo. Há anos, as mais altas hierarquias da igreja estavam cientes das ações desse predador e de seus subordinados. Maciel foi protegido pelo Vaticano até sua morte. Hoje está comprovado que o líder dos legionários de Cristo era um pedófilo. O mais inquietante é que o fundador dos Legionários de Cristo havia sido investigado entre outubro de 56 e fevereiro de 59, por ordem do cardeal Alfredo Ottaviani, que na época era o grande inquisidor romano. Ele foi suspenso por alguns meses, mas depois retornou ao cargo como se nada tivesse ocorrido. Marcial Maciel voltou a se aproximar das crianças e permaneceu impune com facilidade. E a proteção desse monstro também, João Paulo II, durante seu longo papado, o manteve a salvo. Mas como ele cometia essas aberrações e de quantas vítimas estamos falando? Bem, em 97, através de uma carta aberta a João Paulo II, 8 ex-membros dos Legionários de Cristo acusaram Maciel de ter se aproveitado deles e denunciaram que nem a congregação, nem outros integrantes da hierarquia católica os haviam escutado. No seu livro Ave Negra, Helena Sada relatou que, após 20 anos no Regnum Christi, o ramo feminino dos Legionários de Cristo conseguiu sair de lá. Foi nesse momento que teve coragem de revelar como operava esse monstro Maciel para abusar dos mais inocentes. E as crianças o viam como se fossem os escolhidos, porque eram os mais santos, e como tinham 11, 12 anos, elas acreditavam porque, por outro lado, ele era elogiado pelo Papa. Helena entrou jovem na legião, sendo muito ingênua na época. Uma característica da qual o sacerdote se aproveitava para cometer essas barbaridades. Segundo sua experiência, Maciel dizia que era um privilégio estar com ele e servi-lo, até na intimidade. Ele mentia para as crianças e dizia que a Santa Sé lhe havia dado permissão para se aproveitar dos membros da ordem. Os Legionários de Cristo são uma congregação formada por sacerdotes e candidatos ao sacerdócio, fundada em 1941. Se alguma vítima conseguia relatar a experiência traumática, a resposta era devastadora. Não se acusa, amigo do Papa. Foram décadas desse comportamento aberrante. Após a morte de João Paulo II, em abril de 2005, definiu-se o destino do fundador dos Legionários.
Nessa época, denúncias de inúmeras vítimas, a que outras depois se somaram, as das mulheres com quem o sacerdote Maciel teve filhos, ultrapassaram todos os limites até se tornarem insuportáveis para o Vaticano. Sob pressão, Maciel deixou a direção da Legião de Cristo em 2004. 2 anos depois, em 2006, Ratzinger já era papa. Ordenou que ele se retirasse do sacerdócio público para se dedicar a uma vida de oração e penitência. Ou seja, deram férias para ele. Parece que esse castigo bastava pelos atos aberrantes contra os indefesos em vez de apodrecer na cadeia. O que ninguém falou é que, de todo jeito, na verdade, Ratzinger também estava ciente dos abusos de Maciel desde o ano de 88 e decidiu fazer vista grossa. Mais um cúmplice. Como já te contei, as denúncias não surgiram do dia para a noite. O Vaticano esteve ciente das práticas doentias desse homem e de outros membros de sua congregação desde o início. Mas tudo foi silenciado até que a situação se tornou insustentável durante o papado de Bento XVI. Assim, ao longo de décadas de impunidade, Maciel se aproveitou de 60 menores, tanto meninos quanto meninas. Mas não era só ele, como já te disse, sua prática virou exemplo dentro da organização. Como é possível que um homem que cometeu crimes e imoralidades durante mais de 70 anos pôde morrer na mais absoluta impunidade? Maciel não se contentava com suas próprias aberrações, mas também as incutia entre seus discípulos. Isso, por sorte, depende do seu ponto de vista. Esse sujeito faleceu naturalmente em 30 de janeiro de 2008. Mas as práticas dos legionários de Cristo, não pense que terminaram com ele, essas aberrações continuaram. Além dos abusos perpetrados pelo sacerdote, houve um total de 175 menores entre 11 e 16 anos, que foram vítimas de outros monstros iguais a esse sujeito, estou te dizendo. Foram 33 sacerdotes da congregação. 90 alunos das escolas e seminários ligados à organização foram aproveitados ou abusados por 54 seminaristas, dos quais 46 nunca chegaram a se ordenar sacerdotes. Se vê, se sente, legionários estão presentes, todos muito fortes, todos filhos e filhas do Padre Maciel. Outros 11 sacerdotes abusaram de entre 2 e 5 vítimas. 5 cometeram abuso de entre 6 e 10 pessoinhas. Apenas um padre abusou de 13 pessoas. E tanto crianças quanto adolescentes, eles abusaram repetidamente de uma única vítima. De uma vítima! 4 cometeram abuso em uma única ocasião e 2 abusaram por meio virtual. Em colégios da Legião de Cristo, 33 crianças e adolescentes foram abusados por 7 sacerdotes que tiveram que deixar a vida sacerdotal pública. Ou seja, um ninho de perversões, um ninho de monstros, de gente doente. João Paulo II reagiu, não reagindo. Essa foi a sua estratégia, encobriu muitos dos casos, protegeu até mesmo a figura de Maciel. Mais 3 vítimas foram abusadas em paróquias da congregação por 3 padres. No grupo pastoral juvenil, um menor foi abusado por um sacerdote. Até hoje, só um abusador foi condenado. Sim, por mais ridículo que pareça ou como se fosse uma piada, apenas um foi condenado, os demais não foram processados por diversos motivos. Esses números lamentáveis e ao mesmo tempo perturbadores foram publicados em um relatório chamado Radiografia de 8 décadas para erradicar o abuso, divulgado, aliás, pelos próprios Legionários de Cristo em outubro de 2019. Essa manobra foi vista como tentativa desesperada desse grupo e do Vaticano para salvar a congregação e a religião, porque a legião não era questionada apenas pelos abusos cometidos por seus membros, mas também por encobrir 295 milhões de dólares em paraísos fiscais que foram encobertos quando vieram à tona os Pandora Papers. Porque sim, se é para ser porcos, vamos nos sujar de verdade e pegar tudo. São 2 fundos de investimento chamados Alpha Omega Trust e Saúde Trust, sediados na Nova Zelândia. Como única resposta, então, a Legião divulgou um comunicado em que afirma que essas 2 empresas são independentes da congregação e explicaram que o único fundo é o Retirement and Medical Charitable Trust, destinado a receber doações para cuidar da saúde dos sacerdotes e pessoas consagradas, além de outros objetivos religiosos e caritativos. Entre propriedades, investimentos em paraísos fiscais, colégios e universidades, os Legionários de Cristo acumularam uma respeitável fortuna internacional.
Para muitos, esses números são apenas a pontinha da sujeira que existe aí, a ponta do iceberg. Uma espécie de reconhecimento de uma mínima parte dos crimes, como eu te disse, cometidos para esconder um escândalo de maior magnitude e assim salvar a organização, que também era a fachada para operações de lavagem de dinheiro. Eles possuem muitas escolas, inclusive pagas no México e em outros países, que são uma de suas principais fontes de renda. Assim, ao deixarem os filhos lá, os pais não só os expõem a riscos, mas também financiam uma instituição criminosa. Em 2012, algumas vítimas mexicanas de Maciel colocaram na internet mais de 200 documentos, que abrangiam os anos de 1940 a 2002, e que detalham as evidências que o Vaticano tinha das depravações desse monstro. Mas por décadas, bispos, cardeais e papas fingiram não ver e ignoraram tudo. As primeiras suspeitas de que ele era mais pecador que santo chegaram a Roma em 1956. Houve uma investigação, mas ninguém testemunhou contra ele. Os novos documentos do Escritório Central do Governo do Vaticano podem trazer mais detalhes sobre quem no Vaticano ajudou Maciel, quem tentou adotar postura mais rígida em 56. Alguns no Vaticano levaram a sério os relatos que chegaram a Roma sobre Maciel, se aproveitando dos seus jovens seminaristas. Naquele período, tentou-se proteger as crianças e aplicar a Maciel uma punição mais rigorosa do que apenas afastá-lo. Mas o Vaticano do Papa Pio estava tomando medidas enérgicas contra Maciel, incluindo sua remoção total do ministério sacerdotal. Mas sua morte no ano de 58 permitiu que os apoiadores desse monstro aproveitassem o vazio de liderança para salvar seu nome e sua ordem. Só foi até o ano de 2006 que o Vaticano finalmente condenou Maciel a uma sentença comparativamente leve ou ridícula, em comparação aos seus anos de abuso contra seus jovens recrutas. Na verdade, um dos padres mais citados e acusados de abuso sob a tutela de Maciel foi Fernando Martínez, denunciado publicamente por várias de suas vítimas no México e que admitiu ter cometido esses atos perversos. Martínez se aproveitou de Biane Lopes Antunes dos 8 aos 10 anos de idade. Agora, aos 37 anos, finalmente teve coragem de contar sua história. Em 91, quando tinha apenas 8 anos, sua família se mudou da cidade do México para Cancún. Seus pais a colocaram em uma escola dos Legionários de Cristo, sem imaginar os terríveis acontecimentos ou as terríveis ações que ela iria sofrer nas mãos do diretor e sacerdote Fernando Martínez. Fernando Martínez iniciou sua trajetória na Igreja Católica ao lado de Marcial Maciel, até se tornar diretor do Instituto Cumbres, um centro educacional vinculado aos Legionários de Cristo. Nessa época, o padre Fernando já era diretor, apesar de ele já ter acusações de abuso em outras escolas da cidade do México e de Saltillo. Ele mesmo já havia reconhecido uma acusação mostrando deboche e, inclusive, pediu para não ser transferido para Cancún porque não se sentia preparado para aceitar essa responsabilidade após as acusações. De 1990 a 1993, Fernando Martínez agrediu sexualmente pelo menos 8 menores de idade no Instituto Cumbres, localizado em Cancún. Mesmo assim, eles não ligaram. Os legionários colocaram no comando da escola um predador, que continuou com seu comportamento, obviamente com ainda mais liberdade do que antes. Martínez conquistou a confiança dos alunos aos poucos e intensificou seus abusos gradualmente. Ana Lúcia Salazar também foi abusada pelo padre, que depois de estuprá-la em 2019, lhe enviou uma carta. Sua morte culmina na vitória dos predadores. Primeiro eram apenas beijos na bochecha que cada vez ficavam mais perto da boca, como se fosse por acidente. E assim foi ficando mais intenso, com abusos mais graves, até que ele conseguia se aproveitar completamente e em várias ocasiões. Mas o sacerdote, como sabemos, não era só aliado. Ele tinha uma professora que ficava encarregada de tirar um grupo de 3 meninas das aulas e levá-las para a diretoria ou para a capela. Lá, fechavam cortinas e portas e então o pior acontecia. Às vezes, ele fazia elas lerem a Bíblia, dava hóstias ou brincava com os símbolos sagrados para distraí-las, confundi-las e poder se aproveitar delas. Frustração total, sabe? Porque realmente não foi possível fazer justiça, não. Na verdade, os legionários conseguiram continuar encobrindo ele e protegendo ele até que ele morreu. Depois, as alunas obviamente saíam chorando, mas ninguém dizia nada.
Era tanta a sua perversão que, às vezes, ele obrigava as vítimas a presenciar o abuso das colegas. Assim como muitas outras, para Biane foi algo terrível, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Ela era inocente, era uma criança, porque afinal de contas, o abusador também era uma figura de autoridade total, o padre da escola, que supostamente representava Deus. Como aquele senhor poderia errar? Era o que diziam. Ele abusou sexualmente de ao menos 8 meninas do colégio Cumbres de Cancún nos anos 90. Aos poucos, a menina começou a tomar consciência do que estavam fazendo com ela. Em uma ocasião, uma professora da escola entrou no banheiro e encontrou um grupo de meninas chorando. Entre elas estava Biane. A mulher perguntou o que ocorria, mas elas disseram que não podiam contar. Então, ela pediu que escrevessem uma carta. A vítima escreveu a carta para a professora Lorena. O que ela não sabia era que, na verdade, ela era cúmplice e que ela mesma levava a vítima até o padre. Sabendo o que ia acontecer com elas quando a porta se fechava, mas ela disse para elas que iria resolver, mas que não contassem para os pais delas. E por sorte, foi exatamente o que elas fizeram. Vianney contou para a mãe dela e ela conversou com outras mães das meninas que também tinham sido abusadas. Em junho de 1993, elas enfrentaram Eloy Bedia Diez, novo diretor territorial dos Legionários de Cristo. Martínez já não estava em Cancún, pois havia sido levado para Salamanca, na Espanha. Lá, colocaram ele em um noviciado, também em contato com menores. Ou seja, ele causava problemas e a solução era enviá-lo para outro lugar, onde repetia o comportamento. Mas aos pais das crianças não vítimas, contou outra história. Ele disse a eles que Martínez teve que sair do México por causa de um problema no coração e que ele seria operado em Miami. Com Martínez fora, não puderam denunciá-lo legalmente. A congregação pediu desculpas por esses fatos e puniu o ex-sacerdote tirando seu ministério, ou seja, ele não poderia celebrar missa nem ouvir confissões. Décadas depois, quando Biane Lopes soube da investigação de abuso na fundação, na qual todos os crimes pesavam somente contra o fundador, contra Maciel. Ele ficou furioso porque sabia que não era o único culpado e que esse cara já havia morrido naturalmente em 2008. Naquela época, todos sabiam que o sacerdote era criminoso e não se importavam em atribuir a ele todos os crimes. Fernando Martínez faleceu em 2023, vencendo a luta contra a impunidade. Antes de morrer, ele se isolou em uma casa em Roma, cumprindo um castigo considerado duro, o que, como já sabemos, não foi punição, e seus encobridores seguiram comandando a legião livremente. Impunemente e aos 84 anos, morreu Fernando Martínez, ex-sacerdote dos Legionários de Cristo, acusado de abuso sexual infantil. O mais inquietante de tudo é que, segundo um relatório, o padre Martínez também havia sido abusado por Maciel. Muitos afirmam que vítimas se tornam agressores, mas para quem sofreu com ambos os padres, isso é claramente ofensivo. Todos foram vítimas, mas não abusaram de ninguém. Justamente tornaram isso público para justificar seu comportamento. Ele e outras 7 vítimas enviaram uma carta ao Papa denunciando o fundador dos Legionários. João Paulo II nunca respondeu. No ano de 97, 9 ex-legionários enviaram uma carta a João Paulo II, denunciando Marcial pelos abusos. As acusações foram divulgadas e Martínez não estava entre eles. Em algum momento de sua juventude, parecia que o jovem Marcial Maciel, ele se tornaria uma das figuras mais importantes da história da igreja no México, ao criar os Legionários de Cristo. Mas a fama não veio por esse lado, e sim porque ele se tornou o maior abusador da história moderna da igreja. E como já sabemos, foram muitos. Infelizmente é o que mais vemos. Eu estou reunindo crianças para um seminário na cidade do México, onde eu tenho piscina, tenho campos de futebol. Você gostaria de vir? Agora Maciel vai ter sua própria série documental, chamada Marcial Maciel, o Lobo de Deus. A produção Max Original reúne investigações jornalísticas importantes, depoimentos de vítimas e material inédito para reconstruir as décadas de abuso do fundador dos Legionários de Cristo. E com isso, provavelmente vai ser o tiro de misericórdia para a igreja. O abuso sexual é possível graças a todo um sistema de poder que perpetra o abuso e o encobre. A série de 4 episódios estreia em 14 de agosto na HBO Max, onde vão revelar como o acobertamento pelos mais poderosos da região católica o favoreceu. Ao longo de cada episódio, veremos sua juventude em Michoacán, até sua queda em meio a escândalos de... Bem, você já sabe do quê. A série mostra sua ascensão na hierarquia eclesiástica.
assim como os mecanismos que lhe permitiram operar impunemente durante décadas, mantendo vidas paralelas sob diferentes identidades. Mesmo após sua morte, as sequelas emocionais e sociais de sua história continuam impactando as vítimas. O sofrimento continua para comunidades religiosas e fiéis em mais de 25 países. Marcial Maciel abusou de pelo menos 60 menores de idade. A docu-série não conta apenas a história do pior carrasco do catolicismo, mas também reflete sobre as estruturas que permitiram que essa história se prolongasse por décadas. A corrupção. Porque Maciel, como já sabemos, não trabalhou sozinho. Foi a religião, os papas, o dinheiro acima de tudo e o silêncio coletivo que o ajudaram a se manter impune e morrer em paz. Mas enfim, apesar dos escândalos dos abusos, os legionários de Cristo continuaram crescendo ao redor do mundo. Hoje contam com 21.300 leigos e 526 consagradas, 63 leigos consagrados, 1.537 legionários de Cristo e 11.584 adolescentes membros da organização ECID, Educação, Cultura e Esporte. Eles possuem 154 colégios e 5 academias internacionais, 14 universidades civis e 4 eclesiásticas formam anualmente 176 mil alunos. E onde se lava dinheiro? Por que não? Vítimas de pedofilia e membros de organizações civis se encontraram na cidade do México, exigindo ao Vaticano mais rigor para sancionar esses casos. No site da congregação lê-se o seguinte: nosso lema, venha o teu reino, expressa o desejo de que Cristo reine no coração dos homens, das famílias e da sociedade. Colaboramos com outros membros da igreja e pessoas de boa vontade para que esse reino se torne realidade. Em resumo, queremos fazer tudo pelo reino de Cristo para a glória de Deus. Um texto obviamente irônico vindo de uma instituição que não só lava dinheiro de seus fiéis que confiam cegamente neles, mas também abusa de seus filhos. E é importante nesta parte não esquecer que os legionários foram fundados por um criminoso, por um doente, por um monstro. Apesar do conhecimento geral, a legião infelizmente ainda existe, quando já deveria ter sido eliminada. Você se arrepende de não ter denunciado os abusos? Não, minha palavra não teria valor. O que você esperava de seminaristas, jovens e estudantes? Depois, como sempre nessas situações, a vítima se sente culpada. No fim, me diga, você acha que ainda há padres seguindo os passos de Maciel na legião? Claro, mas diga sua opinião também, precisamos ser claros. Como em todo lugar, também na religião católica deve haver pessoas boas. Me recuso a pensar que todos são doentes como esse cara, tem que haver pessoas boas. Que no final também a mensagem de Deus, a mensagem que a religião quer passar, no fundo é boa. O problema são as pessoas lá dentro, essa é minha opinião. Comente aqui embaixo.